aqui pra frente, porque tá aqui, ó. É 031. Oi, oi, oi. Aqui, ou esse aí, tá? Ah, então deu. Pode não estar disponível. Conectou, mas não está disponível. Vê os LED aconteceu. Tá. Tá. Do 2G e do 5G. Deixa eu ver se eu vou. Oi, boa noite. Boa noite, boa noite. Bem-vindos, pessoal. Eu vou me ajeitando aqui, que eu acabei de chegar direto da estrada. Cheguei nesse minuto, por isso que eu atrasei uns minutinhos, tá? Mas vamos lá. Enquanto isso, pessoal, vai clicando aqui nesse aviãozinho aqui embaixo, aqui, ó. E vai mandando os convites pra turma aí, pra ajudar o pessoal a entrar na live. Me ajudem aí, pessoal, a compartilhar. Boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite, Sayonara, Praxedes, Laura, Arielle, Giba. Boa noite, Marilene. Boa noite, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre as eleições do Conselho Tutelar. É um momento muito importante pra gente. Então, assim, vai chamando o pessoal aí pra entrar nessa live, porque é fundamental a participação da direita, da mobilização da direita, pessoal. A gente precisa de vocês todos aí pra mobilizar junto conosco esse momento tão importante aí pra ajudar nossas crianças, tá? Boa noite, Sam, Márcia, Edgar, Ricardo, boa noite, pessoal, boa noite, Gorete. Não, o meu tá no 4G ainda, tá? Como é que eu faço pra conectar pra você? Vai cair se eu desconectar. Vai cair. Pessoal, se a live cair, vocês retomam, tá? Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre as eleições do Conselho Tutelar. Muitas pessoas desconhecem esse processo, não sabem do funcionamento exato desse trâmite que é tão importante para as nossas crianças e para as famílias. O que acontece? O voto do Conselho Tutelar é facultativo. Ele é facultativo. Então, por conta disso, a direita, até mesmo por falta de informação, a direita não se engaja muito. E como vocês sabem, a esquerda é extremamente organizada. Extremamente organizada. Então, por conta disso, a gente tem um problema enorme. Boa noite, gente. A gente tem um problema enorme. Exatamente porque a esquerda está se mobilizando. Inclusive, ela fez aí uma mobilização intensa dentre os grupos LGBTs para ocupar todos esses espaços aí. Então, é extremamente importante para a gente que a direita se mobilize e faça o mesmo. Então, vamos lá. O que vai acontecer? A eleição do Conselho Tutelar, como eu disse, ela é facultativa. Então, de 4 em 4 anos, a população ela elege um representante para cada região na sua cidade, para poder fazer o aconselhamento das famílias diante de qualquer tipo de afronta aos direitos das crianças e dos adolescentes, tá? Então, por isso que o conselheiro tutelar faz parte, é uma peça muito importante nessa engrenagem, porque é através dessa entidade que a esquerda está conseguindo aí um aparelhamento e a cooptação das nossas crianças e dos nossos adolescentes, inclusive destruindo muitas famílias, tá? Então, por conta desse motivo, a gente precisa aí acordar as pessoas através dessa eleição, porque essa eleição é tão importante quanto as eleições eletivas que vocês já estão acostumados a cada 2 anos, tá? Se não até mais, porque é através do Conselho Tutelar que a gente consegue um apoio
apoio aí aos familiares vulneráveis, tá? As famílias que têm uma estrutura mais vulnerável e as crianças que sofrem e adolescentes que sofrem por algum tipo de abuso ou por algum tipo de infração aos direitos delas, tá? Então, é muito importante sobre isso. A gente, infelizmente, não teve uma organização, assim, que pudesse, de fato, preparar o pessoal da direita para que eles pudessem fazer o processo seletivo e estar dentro desse processo totalmente capacitado e passando por todo esse trâmite. Porque a eleição do Conselho Tutelar é só o 7º passo de todo um processo seletivo. Então, eles passam por uma coisa de prova, de avaliação psicológica. Então, diante do cenário que a gente estava dentro do nosso município, nós fizemos o melhor trabalho que pudemos fazer, pesquisando sobre os perfis daquelas pessoas que passaram durante todo o processo e foram aprovadas no processo seletivo, tentando verificar aí se o perfil delas era mais alinhado ao nosso perfil. Tá? Então, assim, é muito importante que a gente faça a escolha dessas pessoas de forma, assim, muito responsável, muito comprometida, até mesmo porque a gente não pode permitir que o conselho tutelar, que esse conselheiro use o próprio cargo como cabide de emprego, como coisa assim, só para poder cargo mesmo, ou até mesmo para propulsão política, ou para algum interesse pessoal, entendeu? Até mesmo porque a gente tá ali lidando com as nossas crianças. Então, como eu disse anteriormente, é através do Conselho Tutelar que a gente consegue proteger essa estrutura familiar que pode estar comprometida, que faz parte realmente de uma minoria ali que já está mais vulnerável. Então, essas crianças estão totalmente suscetíveis e elas ficam totalmente, assim, entregues para a esquerda, que é quem está ocupando esses espaços de poder. Exatamente, você está totalmente certo, Gleno. Na verdade, a gente precisa realmente se relacionar, tá? Porque a esquerda, gente, ela é mestre. A gente precisa realmente formar um vínculo, tá? E é através desse trabalho de base que a gente vai conseguir aí proteger as nossas crianças dessa militância. Eu conversei com muitas pessoas, eu recebi denúncias gravíssimas que estão ocorrendo dentro dessas casas de acolhimento. Então, assim, gente, é abuso sério, inclusive abuso sexual dentro ali, inclusive dos profissionais que acolhem essas crianças. Então, assim, é muito necessário, é muito urgente. Eu digo para vocês que essa eleição que a gente vai ter agora no próximo dia 1º é mais importante ainda do que as eleições municipais do ano que vem. Então, assim, a gente precisa de verdade que vocês se mobilizem e ajudem a gente no próximo dia 1º. Como vai funcionar essa eleição? No dia 1º, de 8 até as 17 horas, vai acontecer as eleições do Conselho Tutelar. Você vai, através do seu título de eleitor e um documento de identidade, nos locais que eu vou apontar para você, tá? E você vai escolher uma pessoa da sua região. Eu vou explicar para você também como é que funciona isso. Você vai eleger, você vai votar numa pessoa da sua região que vai ajudar a gente nesse trabalho de proteção com as nossas crianças, tá? Então, a gente está precisando realmente desse compromisso, desse engajamento de vocês, tá? A esquerda não está perdendo tempo. Eles não perdem tempo, eles são extremamente organizados, eles são extremamente disciplinados. Então, a gente precisa entender e a gente precisa reconhecer que a esquerda, através desse dom que eles têm de ocupação de espaço, eles aparelharam totalmente tudo e eles estão usando essa estrutura para destruir cada vez mais famílias. Então a gente precisa eleger os nossos conselheiros conservadores dentro das nossas pautas, que tenham um compromisso com a pauta conservadora, com a pauta cristã, que vai defender as famílias, que vai ajudar os familiares a lidar com os problemas daquela vulnerabilidade, daquela situação social que eles estão vivendo, ou com algum problema social que a criança esteja
passando. Então, assim, a gente precisa acolher esses familiares, não só as crianças, mas também esses familiares, para poder lidar melhor com o problema que eles vão estar ali passando. E não destruir, e não permitir que a esquerda use essa estrutura para destruir cada vez mais familiares e cooptar a mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então, vocês estão entendendo a gravidade dessa eleição? Então, assim, a gente precisa muito, muito mesmo desse compromisso de vocês, tá? Tá bom. Ô, Vitor, beijão pra você. Ô, Henrico, meu Deus do céu. Vai lá pra live do Lula, Henrico. Ô, gente, vamos lá. Então, vamos lá. A gente participou de várias reuniões no último mês, selecionando todas, acompanhando aí o processo seletivo da Prefeitura de Juiz de Fora para o Conselho Tutelar. Como eu disse para vocês, no próximo ano a gente vai se organizar melhor, nós vamos formar uma turma para fazer com que vocês consigam se preparar e participar desse processo seletivo. Mas nesse primeiro momento, esse processo é todo feito de forma transparente, então assim, a gente tem acesso aos nomes das pessoas que concorreram, as pessoas que passaram nesse processo, e através dessa lista que eles chamam de nominata, a gente selecionou alguns nomes que a gente entende estar com um perfil mais alinhado ao nosso. É claro, gente, que a gente pode errar nessa escolha, porque a gente não conhece, a gente não tem ligação com essas pessoas. Essas pessoas que eu vou passar para vocês hoje, muito menos estão sabendo que eu tô vindo a público fazer um apoiamento a esses perfis. Na verdade, o meu papel hoje aqui é apresentar para vocês alguns dos nomes que eu entendo ser pessoas que estão capacitadas, até mesmo algumas que já estão vindo à reeleição, que são uma opção dentro do nosso objetivo principal, que é de proteção às crianças, tá? Então, assim, tomem muito cuidado, porque tem muitos nomes ali que são militantes pesados, movimentos LGBTistas, movimentos feministas, pessoas com compromisso aí com o aborto, com afronta às nossas pautas cristãs. Então, por conta disso, eu tentei tomar o maior cuidado possível. Conversei com algumas mães que já foram atendidas por muitos desses conselheiros que estão vindo ao Conselho Tutelar. Tentei pesquisar também o currículo para poder ver se é um profissional realmente gabaritado, preparado para lidar com as nossas crianças. Tentei verificar também a questão de ligação, proximidade, intimidade com a promotoria aqui, porque assim, a gente sabe, eu já tô cansada de falar para vocês que a promotoria aqui em Juiz de Fora, ela tem um alinhamento ideológico muito forte com a esquerda, tá? E isso é muito sério, é muito grave. Então a gente precisa realmente de pessoas combativas, corajosas, que não vão ceder à pressão, que elas estejam ali realmente preparadas para enfrentar e proteger essas crianças, que elas estejam preparadas para poder acolher esses familiares e tentar resolver o problema familiar dentro da casa daqueles familiares, tá? Então o nosso objetivo principal é esse, tá? Como eu disse, eu vou reforçar aqui para vocês. Os nomes que eu vou passar para vocês não é impositivo, tá, gente? Eu só tô dando sugestões de nomes que dentro de uma pesquisa que eu fiz séria dentro do último mês, eu pude perceber que essas pessoas têm um alinhamento. Eu posso errar? Posso, mas eu vou sugerir a vocês que peguem esses nomes, pesquisem nas redes sociais, procurem conversar com as pessoas do seu bairro para poder conhecer o trabalho dessa pessoa e poder saber se esse nome vai servir a sua comunidade da forma como a gente precisa, tá? Então, todos eles têm alguma ligação com o cristianismo e com as pautas que é Deus, pátria, família, tá bom? Então, assim, vamos lá. Como eu disse, o voto é facultativo. Dia 1º agora, de 8 da manhã às 17 horas. Onde serão os locais de votação? São 2 locais de votação. Um na escola normal, vocês sabem, ali, próximo à Praça Antônio Carlos. O outro é a escola 100. É um pouquinho logo à frente, logo perto ali do quartel,
na praça ali do Canhão, você segue adiante como se você fosse para a praça da estação. Não tem um prédio ali bonitinho, marronzinho, aonde faz uns atendimentos a jovens, ali chama 100. Esse 100 também vai ser um ponto de votação. Então, em Juiz de Fora vão ser esses 2 pontos. Como vai funcionar esse ponto? Na escola normal vai ser os eleitores. Então, você, eleitor, que tem a inicial entre a letra A e a letra K, vai se direcionar no dia 1º de outubro, de 8 às 17 horas, para a escola normal. Você, eleitor, que tem a letra L adiante, você vai votar na escola 100, no dia 1º de outubro, domingo, de 8 às 17 horas. Então, esse ponto da votação tá bem clara, né? Escola normal e escola 100, a escola normal do A ao K, e na escola 100 do L adiante, tá bom? Vamos lá, o que você precisa levar? O título de eleitor e o documento de identidade. Só isso, você não precisa levar mais nada. O seu título de eleitor precisa estar em dia. Então, você que votou tudo em dia direitinho, fez o cadastro biométrico, você pode votar tranquilamente. Outra coisa, eu preciso que vocês me ajudem a ser um fator multiplicador. Então, leva um familiar, leva um amigo, leva um parente, leva um vizinho, leva um amigo. Gente, cada um levando cerca de 2 ou 3, a gente consegue eleger uma. Em Juiz de Fora, os votos estão em torno de 350 votos para cada uma. São 5 regiões. Cada região são 5 conselheiros a serem eleitos. Então, se a gente conseguir eleger uma alinhada em cada região, a gente já vai ter uma pessoa comprometida ali, protegendo, diminuindo o impacto desse avanço da esquerda naquela região. Como que funciona a questão das regiões? Eu vou disponibilizar nos grupos um textinho para vocês que mostram aqui cada território, tá vendo? Olha, aqui é a região norte com todos os bairros. Então, cada região tem uma listagem de bairros que é atendido. Eu vou disponibilizar uma cartilha com tudo isso detalhadinho para vocês, tá? Então, tem a região norte, tem a região sul-oeste, tem a região centro-sudeste, tem a região leste e tem a região norte-nordeste. E nós fizemos da seguinte forma: cada região nós selecionamos aí cerca de 2 a 3 pessoas que a gente entende ser um perfil interessante. Não é impositivo, eu não tô aqui pedindo voto para ninguém. Eu tô sugerindo alguns nomes para que vocês mesmos possam pesquisar sobre eles, tá? O que acontece? Eu vou passar esses nomes para vocês, mas antes eu queria dizer o seguinte, gente. O Conselho Tutelar, como eu disse, ele tem a função de proteger as nossas crianças. Se vocês conseguirem realmente fazer um trabalho de formiguinha, um trabalho de base na sua própria região, eu vou pedir que vocês também acompanhem o trabalho dessa conselheira para que a gente consiga ter um feedback até mesmo para a gente poder conseguir dar continuidade nesse trabalho no próximo pleito, tá bom? Então, eu vou precisar desse compromisso de vocês também. São, no total, 93 candidatas. 25 vagas, como eu disse, 5 regiões, 5 em cada região. Então, vamos lá. Papel e caneta, todo mundo preparado aí? Eu vou dizer algumas opções para vocês, tá? Eu queria muito que vocês anotassem os nomes que eu vou dizer. Logo depois que eu finalizar aqui, eu vou abrir para pergunta. Quem quiser pode perguntar, quem tiver alguma dúvida pode perguntar para mim aqui que eu vou responder tranquilamente, tá? Vamos lá, gente. Os nomes que eu pré-selecionei diante do currículo e também de uma pesquisa na internet, vou reforçar isso, tá? As meninas que eu vou passar aqui o nome, as pessoas que eu vou passar os nomes aqui, não sabem sequer que eu estou falando o nome delas. Isso daqui é uma listagem de nominata que foi publicada pela Prefeitura de Juiz de Fora, e dentro desses nomes que foram selecionados pela própria Prefeitura de Juiz de Fora, eu fiz uma pesquisa na internet através do currículo da pessoa, de trabalho que ela já fez
tá bom? E também do perfil moral, ético que a pessoa tem de conduta, tá bom? Então, vamos lá. Território Norte. Território Norte. Juliana Borelli, Renata Elísia e Graça Silva. Vocês podem anotar aí, mas não se preocupem, eu vou mandar a cartilha para vocês, vai estar disponível nos meus grupos e também pode me chamar aqui no privado, no direct, tá ok? Território Sul-Oeste, Sandra Peron e Patrícia Dalila. Centro-Sudeste, Sara Vieira e Marisângela de Oliveira. Território Leste, Andréia de Oliveira, Carol de Oliveira e Francine Cardoso. Território Norte e Nordeste, Regina Santana, Rosana Nascimento e Nívia Ribeiro, tá? Eu vou repetir um pouquinho mais adiante os nomes para vocês. Não se preocupem, eu vou disponibilizar esse material através de uma cartilha para vocês. Não se preocupem com isso. Nesse momento, eu queria dizer para vocês também que a escolha do conselheiro da sua região é total responsabilidade da comunidade ao qual ele vai representar. Então, assim, comprometa, tire um tempinho do seu tempo e pesquise esses nomes que eu tô dizendo para vocês. Através de uma pesquisa que eu fiz na internet, foi muito fácil de localizar e vocês vão conseguir identificar desses nomes qual vai representar melhor os anseios da sua comunidade, tá? Esses nomes eu tenho certeza que pelo menos assim não vai estar fazendo um serviço para a ideologia de esquerda, tá? Ele vai estar com um compromisso maior com as nossas crianças. Então, assim, aprofundem nesses nomes numa pesquisa através da sua própria comunidade e façam aí a escolha de acordo com a sua confiança no nome que vai representar melhor o anseio da sua comunidade, tá? Então, vamos lá. Para reforçar, antes que venha a prefeitura de Juiz de Fora e a promotora aqui me pentelhar, eu não estou aqui pedindo voto para X ou Y. As pessoas que eu selecionei foi inteiramente uma iniciativa individual, minha, pessoal, como cidadã e eleitora de Juiz de Fora, tá? Eu sou mãe e tenho um compromisso para com as crianças juizforanas, os adolescentes de Juiz de Fora. Então, por conta disso, foi uma iniciativa pessoal, como cidadã de Juiz de Fora. As pessoas que eu estou indicando aqui, para que vocês possam conhecer o trabalho delas, nem sequer sabem que eu estou fazendo essa live. Nem sequer sabem que eu estou citando o nome delas, tá? Então, assim, deixar bem claro, antes que aconteça de que alguém venha pentelhar qualquer coisa aqui. Roberta é uma cidadã, mãe, preocupada com as crianças. Ponto final. Isso é uma iniciativa pessoal minha. Totalmente independente. Não tem nada a ver com ninguém, tá? Isso é uma iniciativa minha. Então, vamos lá. Vocês têm alguma dúvida sobre a questão do dia da eleição? Vocês ficaram com alguma dúvida de como funciona o processo de seleção no dia da eleição? O processo de seleção, de uma forma geral, da prefeitura, vocês entenderam, né? Tem vários passos, a eleição é o 7º processo, então elas fazem uma prova, passam por um procedimento ali psicológico e depois de passar e serem aprovadas nesses processos, ela vai à eleição. Quem elege? O povo de Juiz de Fora. Vocês, eleitores, que vão escolher o representante do seu bairro, tá bom? Como vai funcionar a eleição lá, gente? Isso aqui é um detalhe muito importante. Em Juiz de Fora é através de uma cédula física. A cédula é essa daqui, tá vendo, ó? Tá dando pra ver? Essa cédula tem todas as 93 candidatas por ordem alfabética. Então, você vai localizar a sua candidata nessa cédula e você vai marcar a sua candidata. Detalhe, você só pode votar em um único nome. Não pode haver rasura, tá bom? Um único nome. Então, você vai identificar a sua candidata nessa cédula gigante aqui, ó, que tem todos os nomes. Está em ordem alfabética. Está em ordem alfabética. Então, você vai localizar a sua candidata aqui e você vai fazer
a votação e colocar na urna eletrônica. O resultado dessa eleição vai sair apenas na segunda-feira, no dia seguinte. Então, a eleição é no domingo, finaliza às 17 horas, a apuração e o resultado sai na segunda-feira. Isso daí vocês entenderam? Vamos recapitular os locais. Escola Normal, que é ali na Rua Espírito Santo, sem número, ali perto da Praça do Canhão. Vocês conhecem ali Espírito Santo, subindo ali sentido viaduto. Da Itamar Franco, sabe, né? Escola Normal é bem conhecida aí. Então, você, eleitor, com a inicial de A até a K, vai votar na Escola Normal. Você, eleitor, com as iniciais do L a Z, L de loser, ao Z, vai votar lá no Centro de Educação de Jovens, que eu disse que é aquele prédio um pouquinho mais à frente, saindo da Praça do Canhão ali, passando pela Praça Antônio Carlos e indo no sentido Praça da Estação. Aquele prédiozinho marronzinho que tem ali, que é de atividades ali de jovens, tá bom? Então, vocês vão votar L ao Z, vai votar no 100, que é nesse prédio. Do A a K, vai votar na Escola Normal. No dia 1º de outubro, de 8 às 17. Isso tá ok? Vocês entenderam? Beleza, show. Alguma outra dúvida? Vocês entenderam? A questão da região. Olha só, Juiz de Fora, especificamente, ela não tá separando por região, como eu pude mostrar pra vocês aqui. Tá tudo misturado, tá vendo? Não tem problema de você votar numa pessoa que não é da sua região, mas eu indico você votar em alguém da sua região, porque vai ser a pessoa que vai atender a comunidade de vocês aí. Então, ela vai poder servir aos interesses da comunidade de vocês, das crianças da sua comunidade especificamente. E como você vai estar próxima a ela, você vai poder acompanhar de perto o trabalho que ela vai estar fazendo com as nossas crianças na sua comunidade. Então, nós vamos servir também como fator de fiscalização. Por quê? Eu tô dizendo esses nomes aqui, mas esses nomes não são parte, eu não conheço esses nomes. Então, a gente pode errar? Pode, né? A gente, né, já viu aí várias situações que a gente sofreu aí, traições, a pessoa mudou completamente de conduta, enfim, acontece uma série de coisas. A gente pode errar? Pode. Eu tentei tomar todos os cuidados que eu pude para poder selecionar esses nomes aqui para vocês. Mas nós temos que acompanhar de perto, nós vamos ter que vigiar, tá? Então, assim, eu indico você a escolher uma pessoa da sua região, até mesmo para a gente poder ter um acesso ali de fiscalização, de acompanhar o trabalho desse conselheiro. Vocês entenderam qual o papel do conselheiro na sociedade? Vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram entender por que a gente está fazendo essa convocação? A esquerda está se mobilizando. Todos os movimentos LGBTs estão convocando os seus militantes para ir votar no dia 1º nesses conselheiros, porque eles querem colocar lá dentro uma pessoa para tutelar as nossas crianças. Então, o conselheiro tutelar, ele não está lá para tomar conta da criança e nem tirar aquela criança daqueles familiares. Ele nem é prerrogativa deles, na verdade. Ele está ali para aconselhar, acolher os familiares daquelas crianças. Conselheiro tutelar. Então, eles estão ali para apoiar os familiares, ver questões de saúde. Então, a criança está precisando de um atendimento, eles vão agilizar o processo. Então, tipo assim, o conselheiro tutelar é para apoiar as famílias. Então, se a gente fechar os olhos para isso, o que vai acontecer? Esses grupinhos aí que querem destruir a família vão estar fazendo papel dentro das famílias que estão mais vulneráveis. Então, assim, é urgente que a direita se mobilize nisso. Então, assim, a gente não pode permitir. Não fechem os olhos. Chamem essa responsabilidade para vocês. Porque a esquerda vai em peso. A direita não vai. É facultativo. Só que para vocês aqui, eu tô falando, vocês têm que ir lá. É obrigatório. Vai lá e vota. Não deixa o pessoal da esquerda escolher por vocês. Porque são eles que vão denunciar as nossas crianças, os nossos familiares, para destruir e cooptar as mentezinhas deles. É através das crianças que nós vamos ter como mudar
nosso cenário real, elas são a nossa verdadeira esperança. Então, não se omitam nisso, pelo amor de Deus, gente, é muito, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, o pessoal tá pedindo aqui exemplo de região. Eu vou passar, Edviges, eu vou passar uma cartilha com todos os bairros para você identificar qual que é a sua região. Não se preocupe, pode me chamar no privado aí, eu vou mandar e vou mandar também nos grupos, tá? Vamos dar um exemplo aqui, gente, olha. Ali a região de Benfica, por exemplo, é norte, tá bom? Então, a região norte de Benfica, eu tô sugerindo que vocês conheçam os nomes da Juliana Borelli, da Renata Elísia e da Graça Silva. Vamos lá, a próxima região, um exemplo, por exemplo, Sul-Oeste, por exemplo, que é a região aí do Cascatinha, Cidade Nova, Estrela Sul, Jardim de Alá. Essa região aí, eu tô indicando a Sandra Peron ou a Patrícia da Dalila. Tá? Exemplos, vamos dar exemplos. Centro-Sudeste, que é ali Alto Grajaú, Alto dos Passos, Bairu, Bom Pastor, Costa Carvalho, o centro todo, aí o centro, Manoel Honório, Jardim Glória, essa região aí. Centro-Sudeste, eu indico que vocês conheçam o nome do trabalho da Sara Vieira e da Marisângela de Oliveira. Vocês estão anotando? Estão anotando aí, né? Beleza. Essa é a Centro-Sudeste, tá, gente? Vamos lá. A Regional Leste. A Regional Leste, ela acopla ali a região do Alto Santo Antônio, Araci, Cesário Alvim, Floresta, Jardim Esperança, bairro de Lourdes, Santa Cândida, Retiro, Santo Antônio, essa região toda leste ali. Tá? Essa região leste, eu indico que vocês conheçam os nomes da Andréia de Oliveira, Carol de Oliveira e Francine Cardoso. Anotado? Beleza. Próxima região, exemplo, Norte e Nordeste. Norte e Nordeste pega ali a região do Bandeirante, Bom Clima, Centenário, Democrata, Esplanada, Fábrica, aquela região ali. Vocês compreenderam aquela região? Então, a região Norte e Nordeste, eu indico a Regina Santana, excelente nome, a Rosana Nascimento e a Nívia Ribeiro, tá? Esses nomes foram os nomes que eu pude apurar dentro do currículo que elas apresentaram e que elas passaram no processo seletivo, e esses nomes foram selecionados no processo seletivo. Eu não tenho nada a ver com esse processo seletivo, eu estou indicando os nomes com os melhores perfis que eu entendo ser mais capacitado para defender as nossas crianças naquela região, obedecendo os critérios do edital da Prefeitura de Juiz de Fora. Então, né, concluindo isso daí, foi a própria prefeita dentro do edital que selecionou esses nomes, mas esses nomes aqui têm um perfil mais alinhado ao conservadorismo. Então, assim, eu acredito que elas vão fazer um trabalho mais alinhado às nossas necessidades aí. Mais alguma dúvida, gente? Nosso conselheiro tutelar, ele vai garantir o direito das nossas crianças. Então, a gente precisa defender os familiares, tá? Então, a gente vai precisar fazer um trabalho intenso nesse sentido para que a gente consiga colocar pessoas alinhadas fazendo esse trabalho com os familiares em cada região. Então, assim, eu tô, assim, muito comprometida com esse trabalho. Eu preciso muito que vocês estejam conosco nesse trabalho de formiguinha. Nós passamos aí o último mês pesquisando, conversando com pessoas, com mães que já foram atendidas, com pessoas que fazem parte de associações de pais de crianças deficientes que já foram atendidas por algumas conselheiras, e através desse trabalho a gente conseguiu selecionar esses nomes. Na região de Cidade Alta, São Pedro e Borboleta. São Pedro e Borboleta. Vamos ver aqui. Borboleta é sul-oeste.
Borboleta é Suoeste. Suoeste, eu tô indicando os nomes da Sandra Peron e Patrícia Dalila. Foram os nomes mais alinhados que eu pude perceber aí na nossa pesquisa do último mês, que passaram no processo seletivo, tá? Então, olha só, gente, o que acontece? Esse processo seletivo a gente não tem como intervir. É um processo seletivo que é feito e é delegado através da Prefeitura de Juiz de Fora. Mas no próximo pleito, que é daqui 4 anos que vai acabar esse processo, nós nos comprometemos de formar uma turma para poder treinar vocês, para que vocês possam ocupar esses espaços. É imprescindível que a direita se organize e ocupe esses espaços, tá? Então, assim, a gente vai precisar que vocês tenham esse compromisso também. Porque, assim, a gente pode até fazer um trabalho de base, se preocupar com as eleições, mas não é através somente das eleições municipais para vereador e prefeito que a gente vai conseguir proteger as nossas crianças. Porque a esquerda está totalmente dentro desses espaços de poder, fazendo com que as nossas crianças sejam cooptadas. Como eu disse para vocês, a gente teve denúncias de crianças que estão sofrendo abuso dentro das casas de acolhimento. Ou seja, elas foram tiradas da sua família com a desculpa de que está sofrendo abusos para serem abusadas dentro das casas de acolhimento. E quem faz essa fiscalização? Os conselheiros tutelares. Só que se o conselho tutelar estiver abarrotado de pessoas de esquerda com uma ideologia de gênero, elas vão continuar sofrendo abusos. Elas vão continuar ferindo direitos das crianças e sendo tiradas, destruídas as famílias, as casas ali, que ela não pode ser retirada assim, a qualquer custo, tá? Então, assim, a gente já sabe que o Ministério Público aqui de Juiz de Fora, aliás, daí que eu já tô em BH, tá contaminado, gente, tá contaminado. Já contei pra vocês o que aconteceu na minha situação. Do conselho aí, a vara da infância, já tem um entendimento direcionado a esse progressismo. Então, a gente precisa, através dos conselhos tutelares, fazer com que essas crianças sejam acolhidas de verdade e que essas famílias tenham alguém para aconselhar e orientar a resolver os problemas daquelas famílias, porque são famílias vulneráveis. São famílias vulneráveis. É através desses familiares que eles estão conseguindo cooptar as nossas crianças, os nossos adolescentes, tá? Mais alguma dúvida, gente, na questão do conselho tutelar? A esquerda é extremamente suja, Vera. Muito, 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 muito. Mas eles são extremamente organizados, muito organizados. Enquanto a gente está aqui pelejando para poder divulgar isso aqui que a gente está fazendo, esse trabalho que a gente está divulgando, eles já estão convocando, olha, a militância deles está anos-luz. Anos-luz. Então, eles entraram em desespero quando viram que a gente está se organizando nesse conselho tutelar também. Então, assim, mas a gente não faz esse trabalho sozinho, a gente precisa de vocês. A gente precisa que vocês compareçam nos locais no dia 1º e façam a votação. Leve 2, 3, 4, 5 parentes, amigos. Ajudem a gente a divulgar esses nomezinhos aqui para que a gente consiga colocar pessoas alinhadas. Você que deseja, não conseguiu acompanhar aqui os nomes, me chama aqui no privado, no direct ou lá nos grupos. Nós vamos compartilhar esse material para que vocês consigam ter acesso a essas informações. Vocês estão com mais alguma dúvida? A gente tem algum candidato a conselheiro aqui nessa live? Fala aí nos comentários para mim. Vou deixar gravada, vou deixar gravada para vocês. Nossa, e eles têm, assim, uma estrutura absurda, porque eles falam que, assim, não tá tendo envolvimento dos parlamentares, mas tem sim, tem envolvimento dos parlamentares aí nos movimentos de esquerda, dentro desses movimentos feministas, desse movimento LGBT, eles estão infiltrados lá dentro, dizendo exatamente o que é para fazer, e eles sabem quem são os candidatos deles. Entendeu? Então, assim, a gente hoje não tem o nosso candidato? Não tem. Mas nós vamos colocar as pessoas que estiverem mais alinhadas. Tá bom? Vamos colocar as pessoas que estão mais alinhadas pra gente poder conseguir diminuir esses danos. Se a gente conseguir diminuir esses danos, diminuir esse impacto que a esquerda vai cometer dentro
desses órgãos, nós vamos conseguir avançar e nós vamos conseguir ajudar as nossas crianças. Nós vamos proteger esses familiares que estão sofrendo com problemas e também de familiares que podem ser perseguidos, tá? Então, assim, nosso compromisso nesse momento são com essas pessoas que têm aí um alinhamento mais à direita, mais conservador, tá? Sim, nós precisamos ter os nossos candidatos, mas eu tô me comprometendo, Aninha, o seguinte: daqui 4 anos vai ter nova eleição ao Conselho Tutelar. Então, o que nós vamos fazer? Nós já vamos levantar pessoas que têm esse interesse e nós vamos treinar no jurídico, no processo seletivo, para poder se preparar, se qualificar para passar por esse processo seletivo, tá? Então, nós vamos procurar fazer uma turma para poder preparar vocês para poder estar disputando essas vagas aí, tá? Nós vamos fazer um trabalho legal aí no próximo ano. Nós vamos fazer isso com toda certeza, sem dúvida nenhuma. Para mim, a eleição do Conselho Tutelar é uma das mais importantes e a gente não pode permitir. É igual eu disse para vocês, gente, o voto é facultativo, legalmente falando, mas, ó, eu tô convocando vocês, todos vocês, obrigatoriamente, levar pelo menos 3, 4 pessoas, tá? Obrigatoriamente, por favor, eu tô pedindo para vocês verificarem isso daí com seus amigos e ajudar a gente nesse processo. Mais alguma dúvida, gente? Oi, vou deixar salva. Bora pra cima, Jubert. Nossa, eles são muito organizados, gente. Eles são muito organizados. Eles estão anos-luz à frente. E é desesperador, porque a gente vai vendo eles se mobilizarem. E quando a gente fica aqui chamando, convocando, pedindo, são poucas as pessoas que ouvem a gente, sabe? Então, eu fico muito triste, porque eu queria poder ajudar mais, eu queria poder fazer mais pela minha cidade. Nesse tocante, mas eu tenho muito receio do que pode acontecer. Eu acredito de verdade que a gente está muito enfraquecido na questão municipal. A prefeita tem ali a máquina, ela tem o apoio do governo federal. A Câmara nossa está toda aparelhada, totalmente subserviente aos interesses da prefeitura. A agenda esquerdista está avançando enormemente na nossa cidade. Então, assim, é só o nosso trabalho de formiguinha que vai fazer a gente conseguir aí ter um trabalho mesmo de proteção às crianças. Oi, Luizinho, boa noite. 18 anos, Edviges. Se o menor de 16 a 18 tiver o título de eleitor e tiver em dia lá, pode votar também. Basta ter o título de eleitor em dia e o documento de identidade com foto. Um documento com foto e comparecer no dia 1º de 8 às 17 horas nos locais que eu disse. Não tem erro, tá? Isso, gente, leva bastante gente mesmo. Chama as amigas, chama os parentes, leva todo mundo da casa e vambora. Ju, eu tô em BH, cheguei agorinha há pouco, antes de entrar na live eu tava chegando, cheguei agora em BH. Tô super animada, CIPEC aqui, e vou ver vocês, nossa, que saudade de vocês. Pessoal, mais alguma dúvida sobre o processo seletivo? Então, Ju, nós estamos fazendo as indicações por região. Eu vou repetir aqui, vocês estão com papel e caneta aí? Vocês querem anotar? Eu vou repetir aqui os nomes. Peguem aí. Vou dar 10 segundos para pegar papel e caneta. Pega papel e caneta aí que eu vou falar os nomezinhos para vocês. Já tá até correndo aí a listinha. Vocês já receberam essa listinha aqui no grupo? Eu mandei para vocês aí nos grupos. Vamos lá, gente. Região Norte. Vamos lá de novo. Preparados? Vou falar aqui. Norte, Juliana Borelli, número 33. Renata Elísia, número 83. Graça Silva, número 30. Território Sul-Oeste, Sandra Peron, número 4. E Patrícia Dalila, 087.
Centro-Sudeste, Sara Vieira, 043. Marisângela de Oliveira, 63. Território Leste, Andréia de Oliveira, 51. Carol de Oliveira, 78. E Francine Cardoso, 117. E Território Norte e Nordeste, Regina Santana, Rosana Nascimento e Nívia Ribeiro. Só para quem não pegou aí a live, esses são os nomes que eu pré-selecionei dentro da nominata, foi divulgada pela Prefeitura de Juiz de Fora, e através de uma pesquisa nas redes, na internet, eu pude perceber que esses nomes têm um alinhamento mais conservador, cristão, e que muitos já desenvolveram, conforme até o edital, trabalhos com criança e adolescente, tá? Então, esses nomes estão preparados para assumir essa posição e ajudar a gente na defesa dos direitos das nossas crianças, tá? Não, se o seu título de eleitor é de BH, você vota nos conselhos de BH. Temos aí grupos já se mobilizando em BH também, estão fazendo um trabalho sensacional, super indico de você procurar, tá? Tem um movimento aí aqui em BH já fazendo esse trabalho também. Eles vão poder te indicar nomes sérios, tá? Não, você vai votar só no local que você tem o título de eleitor. Infelizmente. Você vai votar somente a qual é domiciliado o seu título de eleitor, tá bom? Mais alguma dúvida? A questão do local de votação, vocês entenderam? A necessidade... Gente, eu tava conversando com algumas pessoas, principalmente mães. Eu entrevistei muitas mães que passaram por uma situação de vulnerabilidade, e a maior parte dos problemas que esses familiares estão tendo tá em torno da falta de preparo que algumas conselheiras... Nem é falta de preparo, gente, na verdade é ideologia mesmo. Que essas conselheiras estão em torno de ideologia de esquerda, tá? Então, assim, o trabalho que elas estão fazendo estão realmente em torno bem progressista. Então, assim, é muito importante que a gente faça nosso compromisso de cidadão aí e vá às urnas votar na nossa conselheira, tá bom? É muito importante isso, gente. Eu não tô vendo, assim, uma saída muito fácil além dessa, tá? É através do Conselho Tutelar que a gente vai conseguir aí proteger esses familiares de vulnerabilidade e de afronta aos direitos das crianças. E eu vou estar atenta a essas denúncias que eu tenho recebido das casas de acolhimento, tá? Com os educadores sociais, tem isso também, tem os educadores sociais dentro dessa casa de acolhimento, e nós estamos recebendo denúncias de que esses educadores estão cometendo abusos com as crianças que estão acolhidas. Eu estou atenta e vou começar a fazer denúncias. Outra coisa, vocês aí que vão estar presentes na votação, se vocês identificarem candidatos que estão afrontando, comprando voto, levando pessoas com ônibus, essas coisas todas, pode mandar para mim, que eu vou denunciar tudo no Ministério Público. Pode mandar foto, registro e me manda que eu vou fazer as denúncias, tá? Exatamente, Laura. Eles estão fazendo um aconselhamento totalmente voltado à parte ideológica, progressista, comunista, dentro dessas famílias mais vulneráveis. E são através dessas famílias que eles estão conseguindo fazer a cooptação das nossas crianças e dos nossos adolescentes, tá? Então, essas famílias estão totalmente vulneráveis, sem apoio, sem nenhum norte, sem qualquer tipo de suporte para lidar com os problemas que elas já estão enfrentando. Elas já são famílias vulneráveis e elas estão sem suporte, que deveria ser obrigação de todo conselheiro ajudar esses familiares, tá? E proteger os direitos das crianças. E eles não estão fazendo isso, eles estão trabalhando de forma ideológica. E a esquerda está se mobilizando dentro do nosso município para colocar pessoas voltadas a movimentos LGBTs.
Então, assim, pensem nisso, gente. Os movimentos LGBTs, eu tenho dito muito isso. Os ativistas LGBTs têm um compromisso enorme em destruição da família e cooptação das nossas crianças e adolescentes. São eles que estão influenciando a cabecinha das nossas crianças e dos nossos adolescentes de que não é o sexo biológico, que cada um pode ser o que bem entender. Então, esses conselheiros são de extrema importância para nós, porque essas famílias já estão vulneráveis e eles estão usando dessa vulnerabilidade para desarticular e desestruturar, desconstruir essas famílias e cooptar as nossas crianças e nossos adolescentes. Então, se faz necessária a mobilização da direita para combater isso. E como que nós vamos fazer isso? Indo às urnas, votando no conselheiro tutelar. Isso é uma obrigação nossa. Quem vota, quem escolhe somos nós. Eles passaram por um processo seletivo da prefeitura, teve que comprovar a experiência, tudo isso. E esses nomes passaram por todo o processo. Mas esses nomes que eu passei para vocês são pessoas que, através do currículo e de uma breve pesquisa na internet, eu pude identificar que tem um alinhamento mais conservador. Então, nesse sentido, eu volto a dizer, essas pessoas eu não conheço, posso errar? Posso errar, mas através de uma análise do currículo dessas pessoas, esses são os candidatos que eu entendo estar mais comprometidos no conservadorismo. Então, a gente tem que colocar essas pessoas nos conselhos tutelares para proteger as nossas crianças. Ei, Negona, boa noite. Como é que você tá, amor? Você veio para BH, pro CIPEC? Diego, boa noite. Tati, sou conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e vou votar. Parabéns, Tati, muito bem. Isso aí, olha só, ela é conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Olha que importância essa mulher tem pra gente. Olha a importância que essa mulher tem pra gente. Então, assim, é através desses conselhos, tem conselho de saúde, conselho cultural, conselho da criança e do adolescente, que é através dos conselhos tutelares, a gente consegue fazer um trabalho de base. E é só através do trabalho de base que a gente vai conseguir recuperar os nossos valores, recuperar de fato nossa esperança na mudança de verdade. Então, assim, é muito importante, gente. E é através do voto de vocês que vocês vão definir se isso vai continuar da forma como está, se eles vão continuar cooptando as nossas crianças, ou se somos nós que vamos ajudar as nossas crianças e esses familiares que estão sem suporte, tá? Eles aconselham e as pessoas em situação de vulnerabilidade, por estarem sendo ajudadas, acreditam ser o melhor, por se tratar de uma autoridade. Exatamente, muito bem lembrado, Laura. Por que acontece? O conselheiro tutelar, ele é uma autoridade. E as famílias têm medo, porque eles acham que o conselheiro pode tirar as crianças deles. Então, muitas das vezes, eles acatam o que o conselheiro está falando. Então, gente, é muito importante. A votação do Conselho Tutelar é mais importante do que a votação do ano que vem, gente. Meu Deus, eu fico desesperada. E são poucas as pessoas, são poucos os municípios que eu tô vendo se mobilizar nisso, tá? Então, assim, é muito importante. Diego, a votação é no dia 1º de outubro, agora, domingo. Quer dizer, sem ser esse domingo no próximo. Dia 1º de outubro. Vai acontecer de 8 às 17 horas. E em Juiz de Fora, ela vai ter 2 locais de votação. A escola normal e o Centro Educacional de Jovens, que é o CEM, que fica ali próximo à Praça da Estação. Um pouquinho depois ali da Praça Antônio Carlos, próxima à Praça do Canhão, tá? Os dois são bem próximos. E a divisão da eleição se dá pela letra da sua inicial. Então, você que vota e a sua inicial é do A ao K, você vai votar na escola normal. E do L ao Z, você vai votar lá no CEM, tá? Imprescindível, importantíssimo. Tati, a minha indicação vai de acordo com a sua região. Nós temos 5 regiões e cada região nós estamos convidando vocês a conhecerem o perfil de 2 ou 3 ou 4 nomes aí que estão mais alinhados ao nosso.
eu já disse aqui na live, mas eu vou mandar para vocês aí uma cartilha explicando tintim por tintim, local de votação, horário, os nomes e as regionais. Cada bairro que faz parte da regional vai estar constando nesse material e você vai poder identificar qual o seu bairro, qual a regional e qual o melhor nome que vai estar representando a sua regional aí, tá? Pode me cobrar no meu zap ou no meu direct que eu vou mandar para vocês. Oi, Luiz, boa noite. Boa noite, João. Me perguntaram se o título de eleitor precisa ser físico. Não, você só precisa do documento de identidade com foto. Lá eles vão estar com o seu cadastro, eles vão saber se você é eleitor mesmo de Juiz de Fora e se você está apto a votar, tá? Não tem problema, você pode estar com o título digital, mas o documento com foto é obrigatório o documento com foto, tá? Não precisa levar comprovante de residência. Mas o documento com foto é obrigatório. Lá eles vão ter uma listagem, tá, Tati? Eles têm uma listagem que eles já tem todos os eleitores que estão aptos. Então, eles já sabem se você tá apto ou não para votar. Então, assim, se você chegar lá e você tiver com o título cancelado, você não vota, tá? Eu já expliquei como é que funciona, mas se você tem dúvida de como consultar seu título de eleitor, você pode olhar no site do TSE, lá tem como consultar. E outra coisa, gente, já vai regularizando quem tiver com título irregular aí, porque ano que vem tem eleição. Eu tô falando que o Conselho Tutelar é importante, mas a eleição do ano que vem também tá? E pelo amor de Deus, tirem esses petistas de lá, pelo amor de Deus. Boa noite, Sargento, boa noite, Belmiro. Oi, Eliane, como é que você tá? Tá boa? Ei, Josi. Mais algum conselheiro aqui na live? Tem algum conselheiro aqui? Além da Tati? A Tati é conselheira dos direitos das mulheres. Muito bom, Tati. Parabéns pelo trabalho lá. Você tem super meu apoio. O que você precisar, você pode contar comigo real, tá? Eu tenho compromisso. Eu tenho esse compromisso com vocês, tá? E assim, eu queria muito desenvolver um trabalho aí sobre empreendedorismo com vocês. Vamos conversar, vamos combinar alguma coisa nesse sentido, tá? Bora? Topa? Vamos fazer um trabalho legal aí. Oi, Sebastião. Oi, Ivone. Como é que você tá? Boa noite, gente. Boa noite. Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar sobre a eleição do Conselho Tutelar. E assim, eu espero de verdade que a gente consiga colocar pelo menos uma em cada região. O desejável mesmo seria a gente botar 3, porque cada regional, como eu expliquei pra vocês, são 5 conselheiras. Se a gente elege 3 em cada região, a gente tem maioria. Então, na parte deliberativa, a gente conseguiria a maioria, sabe? Mas só da gente já estar dando um suporte aos familiares daquela região que tem vulnerabilidade e que as crianças estão tendo um problema ali, e a gente vai estar dando esse suporte às crianças, eu já tô bem aliviada. Já é um trabalho assim que... meu Deus. É porque o que acontece, gente? A esquerda vai estar lá. Eu não sei se vocês lembram do trabalho que a gente fez alguns anos atrás aí, que precisou a gente chamar o Conselho Tutelar com aquela invasão da Câmara, né? Eles invadiram a Câmara, ocuparam lá a Câmara, e tudo menor de idade. A gente precisou chamar o Conselho Tutelar, e a gente teve aquele caso também do drag queen no João 23. Tanto é que, através dessa situação que aconteceu no João 23, eles perseguiram um conselheiro tutelar que estava nos ajudando lá. Infelizmente, ele estava protegendo nossas crianças e ele foi perseguido por conta desse caso que eu tô contando pra vocês do João 23, daquele drag queen que teve lá, falando com as nossas crianças. Tudo criança pequenininha, tá? Não era marmanjo velho, não. Vou levar na próxima reunião a sua proposta. Ótimo, nossa, maravilhoso, Tati. Pode falar com as meninas lá. E qualquer outra coisa que eu puder ajudar, você pode contar comigo. Só me contactar. Em quantas pessoas a gente vota? Uma única pessoa. Excelente pergunta. Esse aqui é a cédula, tá vendo? É uma cédula gigante, olha.
com os 93 candidatos. E vai estar por ordem alfabética. Então, você vai ter que ter um trabalhinho aqui, ó, para localizar os nomes, tá? Da votação aí que vocês vão fazer. Só pode votar em um, não pode ter rasura, tá, gente? Não pode. Um único candidato. Se marcar 2, anula, tá? Anula. E outra coisa, o resultado só sai na segunda-feira, tá? Eu vou contar pra vocês aqui quantas... na segunda-feira eu vou contar aqui pra vocês quantas a gente conseguiu eleger, tá? É isso, meu povo. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada pela presença, obrigada por vocês estarem engajados. Vou lembrar vocês aqui das nossas reuniões semanais. Quem não tá participando das nossas reuniões no nosso gabinetinho é totalmente bem-vindo, pode me procurar que a gente tá lá todas as semanas. Oi, Babi, também tô com saudade, amor. Passa lá, tá? Então, a gente tá se reunindo todas as semanas lá. Então, passa lá no gabinetinho que a gente vai debater muitos assuntos. Essa semana a gente tá trabalhando direto nessa parte do Conselho Tutelar e também contra a DPF. Então, a gente tá com uma semana lotada de atividades em torno do aborto, tá? E a gente tá fazendo um trabalho sensacional, a gente já uniu ali com várias lideranças religiosas, tá muito bom e tá super sensacional. E eu lembrando vocês que a gente vai fazer uma manifestação, uma caminhada pró-vida no dia 8, a partir de 11 horas da manhã, e a concentração vai ser em frente à catedral, tá, gente? Em frente à catedral ali, a gente vai estar se reunindo para uma passeata ali em defesa da vida. E no dia 22, nós estamos organizando, ainda não está confirmado, mas no dia 22 a gente vai estar realizando um culto ecumênico lá na praça do fósforo lá, da caixinha de fósforo, aquela praça horrenda da prefeita Margarida. Oi, Alininha, te amo, beijo. Tati, obrigada mesmo. A gente tem que fazer um trabalho de base muito intenso. Para mim, a única mudança é através desse trabalho de base. Não tem outra saída, tá? E quanto mais a gente fizer um trabalho de base fortalecedor, mais resultado a gente tem. A gente já tem uma parcela de uma geração que tá totalmente destruída, a gente não tem como resgatar, mas a gente tem uma turminha, uma base sensacional que tá vindo forte. Só que assim, a gente tem que blindar essas crianças e o trabalho no Conselho Tutelar vai ser fundamental para isso, tá? Então assim, a gente precisa muito, gente, a gente precisa muito de vocês. Boa noite, Mônica. Boa noite, Serginho. Boa noite, Dias. Boa noite, Glória. Boa noite, Lorena. Como é que você tá, amor? Boa noite, Glorinha. Ô, gente, é muito importante. Marcelo, boa noite. Então, recapitulando aqui, gente, a gente vai precisar de vocês também nessa pauta. É claro que agora a gente já tá mais tranquilo sobre a questão do julgamento, né? A gente teve um fôlego aí, mas não pode esmorecer, tem que pegar firme nisso. Então, até a semana que vem eu vou estar trabalhando firme nessa questão do Conselho Tutelar. Eu vou continuar batendo nessa tecla aqui nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e convocando vocês para ajudar a gente nesse trabalho de formiguinha aí, de colocar o nosso pessoal lá, tá? Então, assim, é muito importante isso. E logo na sequência a gente vai retomar os trabalhos em defesa da vida, tá, gente? Outra coisa que eu lembrei aqui, falando em defesa da vida, é muito bom. Os deputados estão coletando assinaturas dos deputados para fazer a votação do Estatuto do Nascituro. Então, você que tem um deputado aí eleito, liga lá, cobra ele de assinar com a gente, tá? Então, 15 de novembro que você tá falando, Josi? Essa convocação pro dia 15 de novembro eu não tô mesmo, real, por vários motivos. Eu posso falar com vocês sobre isso depois. Por enquanto, não. A gente está muito engajado nessa questão das convocações pró-vida, tá? A gente está muito envolvido nisso. Então, assim, a gente está com uma série de atividades pró-vida, em defesa da vida em Juiz de Fora. E estamos auxiliando outros movimentos
em outros locais também a fazer, incentivando outras pessoas nesse sentido. Ô Josi, essa convocação para o dia 15, eu não sou muito assim, não tô muito confiando. Ainda mais a questão assim, de greve, essas coisas. Eu acho que a gente tem que pegar firme nessa parte do aborto aí, em defesa da vida, porque não há pauta mais importante do que essa no momento. Não tem, tá? Isso daí é uma cultura da morte. Eu vou fazer uma live com vocês sobre isso. O que vocês acham? Falar sobre essa questão da DPF. Vocês já entenderam a gravidade dessa DPF? Eu posso fazer uma live com vocês pra gente discutir esse assunto, se vocês quiserem. E a gente pode alinhar isso direitinho. Acho que vai ser bom, vai ser muito bom. Nossa, Ju, que pena. No Rio não tá tendo nada, cara. É uma pena, eu sinto muito real. E olha que o Rio de Janeiro é bem alinhado, tá? Rio de Janeiro é muita gente conservadora. Eu conheço muita gente engajada aí. Real. Mas assim, puxa, vai firme. Convoca o pessoal. Vai nas igrejas, chama os padres, os pastores. E vão pra cima, gente. Vão pra cima. Faz um trabalho de base aí. É trabalho de formiguinha, você não precisa se expor. Eu não sou uma pessoa de me expor muito. Vocês podem ver que eu não sou muito de ficar vindo aqui, fazendo selfie. Não sou nada disso, eu sou trabalho de base. Eu fico muito lá no gabinetinho, a gente fiscaliza muito os poderes aí, sabe, na cidade. A gente faz várias judicializações e a gente tá com uma equipe super legal. Então, assim, eu tô super animada. Eu tô confiante nessa eleição do Conselho Tutelar. Oi, Augusto, como é que você tá? Boa noite. Oi, como é que você tá? Ô, Harrison, você é candidato aí em Conselho Tutelar, né, meu filho? Tô torcendo pra você, tá? Oi, Irena. Ô, gente, é muito sério. Essa questão do Conselho Tutelar é, assim, primordial pra nós. Vocês não têm ideia, é muito importante, No último pleito a gente fez, né, a gente fez um trabalho de base firme e nós elegemos uma. Então esse ano a gente tá trabalhando muito aí esse último mês para poder conseguir pelo menos fazer 5, uma em cada região. Eu gostaria muito que a gente fizesse mais. Nossa, parabéns, olha só, a gente tem um candidato conselheiro aí, ó. Isso mesmo, eu incentivo e digo mais, o pessoal de Juiz de Fora que tiver interesse em ser candidato conselheiro no próximo pleito, pode me procurar, que eu estou me comprometendo de formar uma turma para preparar vocês para poder passar no processo seletivo. Muito mesmo. Eu sei disso, eu inclusive postei o seu card, tem meu apoio também, tá? Fica com Deus, boa sorte, que Deus te proteja, que você faça um trabalho de excelência aí. Eu tenho certeza que você vai poder fazer um diferencial muito grande para a comunidade, defendendo as nossas crianças e ajudando esses familiares a se estruturar, tá? Protegendo eles desse progressismo, dessa tentativa de desconstrução que a esquerda tá avançando. Eu tenho certeza disso, tá? Então se compromete firme, seja combativo, aguenta a pressão, eu sei que é difícil, tá? Eu não sei como é que é o Ministério Público aí na sociedade, mas assim, fique firme, tá? Não se submeta, tá? Fique firme mesmo. Parabéns pelo trabalho e vai pra cima. Você tem nossa força aí, tá? Oi, doutor Galberto, como é que o senhor tá? Boa noite. É isso, gente. Oi, Ivan. Nem te cumprimentei, né, menino? Boa noite. É isso, gente. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre a questão do Conselho Tutelar? Eu gostaria muito que vocês tivessem esse compromisso comigo. Eu não sou uma pessoa de ficar aqui pedindo apoio de vocês, compartilhamento. Então, vocês sabem, para eu vir aqui fazer essa live e fazer esse pedido para vocês dessa forma, me expor, né, com o Ministério Público aí, sendo que eu já tenho problemas lá, é bem complicado. Mas eu tô aqui para servir. Eu tô nem aí, e se eles quiserem me processar, que me processa. Eu não sei se meu advogado já tá aí na live, mas ele já tá ciente. Ele tá ciente e tá preparado. Mas é isso, gente. Olha, vamos pra cima, fiquem firmes. Eu vou ver se na semana que vem a gente faz uma live pra abordar a questão da DPF
E eu vou cobrar vocês aqui depois, durante a semana, se vocês estão engajados aí nesse processo. Agora depende de vocês. O meu trabalho eu fiz, gente. Eu fiz, pesquisei, tentei olhar o máximo que eu pude de cada nome. E assim, agora é com vocês, tá? Agora é com vocês. Multiplica isso, compartilha, pede a turma, marca os seus amigos aqui. E me contactem no privado, no direct, que eu vou estar disponível só trabalhando nessas duas pautas aí durante a semana. Então, dia 1º, estou contando com vocês. O voto é facultativo na lei, mas aqui é obrigatório. Tô mandando vocês ir lá, pelo amor de Deus, tá? Obrigatório. Gente, é isso. Boa noite, fiquem com Deus. Bom final de semana pra vocês. Quem tá aqui em BH... vejo vocês no CIPEC, tá? E na terça-feira eu tô aí de volta e vamos pra cima. Dar continuidade no nosso trabalho aí. E eu espero vocês lá no gabinetinho. Na próxima semana a gente já tem reunião, tá ok? Beijo, gente. Fiquem com Deus. E qualquer dúvida, tô aqui. Só me chamar, tá bom? Boa noite a todos aí. Fiquem com Deus.